Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o 22º episódio da terceira temporada, Explorers. E para falar sobre esse episódio, estão aqui hoje comigo Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Castanheira. Boa noite, Castanha. Boa noite, Mariana, Alexandre, nosso convidado, Salvador, e boa noite a quem está nos escutando. E também Salvador Nogueira, que mais um pouco, se ele bobear, ele vira permanente aqui, que já é a terceira semana seguida que temos Salvador Nogueira aqui. Boa noite, Salvador. Boa noite, pessoal. Pois é, já estou me sentindo habituê aqui. Já estou entrando, abrindo a geladeira sem pedir licença. Muito obrigado por me receberem mais uma vez. Bom, hoje a gente tem um episódio interessante, porque dá uma boa quebrada, assim, em relação ao episódio anterior. A gente veio de 2 episódios duplos super eletrizantes. E agora o Explorers é um episódio, um bottle show que eles fizeram. O roteiro do René Echevarria, ele pegou o pitch, né, a história da Hilary J. Bader, que ela já tinha escrito. Ela não tem um currículo assim tão feliz em Jornada nas Estrelas aqui de Deep Space Nine, né? A história é do Battle Lines, do Rules of Acquisition e do Meridian. E aí esse daqui é o último episódio em que ela tem envolvimento com Deep Space Nine. Mas aí o René Echevarria deu aquela lapidada toda no roteiro, alteraram algumas coisas. Inicialmente a história era mais focada no O'Brien, era para ele talvez ser o tal do viajante, quem ia construir a nave, mas no fim os produtores decidiram que eles precisavam de uma história de pai e filho, do Sisko e do Jake. Eu acho que eles foram muito felizes nessa direção que tomou o episódio. E o Ron Moore ainda sugeriu envolver alguma coisa com os bajorianos, ligar a questão do tratado que a gente tinha visto lá em Life Support, que eu também acho que foi uma coisa interessante, né? A gente tem aí uma participação do Gul Dukat, que é sempre muito bem-vinda. E aí a gente tem essa história em que o Sisko volta de Bajor, chega todo animado, resolve construir uma nave solar que há 800 anos atrás bajorianos construíram e chegaram até o espaço cardassiano, colocando-os como os primeiros a conseguirem a viajar tão longe em relação aos cardassianos. E até é interessante aí o que a gente vai ver no episódio com relação, digamos assim, entre aspas, essa briga de quem foi o primeiro a navegar aí mares nunca antes navegados. E aí a gente tem o Sisko construindo essa nave e vai ele e o Jake fazer essa jornada que tinha sido feita há 800 anos atrás. E aí a gente tem a historinha B com o Bashir, tem um pouco da relação dele com o O'Brien, da relação dele com as coisas passadas da faculdade, dele ter se formado em segundo lugar, né, por ter errado uma questão. Então, é um episódio que é muito voltado a personagem. Praticamente, assim, trama a gente praticamente nem tem. Vamos pegar aí um pouquinho, assim, das impressões iniciais que vocês tiveram desse episódio. Salvador, começa você, porque inclusive você, entre vários episódios dessa temporada, esse foi um dos que você escolheu para estar vindo aqui. Então, com certeza, ele tem um sabor especial para você. Pois é, tem um carinho muito grande por esse episódio. Eu acho que ele é muito... Essa história intimista que ele conta, essa relação entre... Primeiro que eu adoro a relação entre
entre o Sisko e o Jake. Eu acho que é uma coisa muito bem executada na série e provavelmente esse é o episódio que trata isso em primeiro plano com mais ênfase. E é engraçado porque pensando nesse episódio, quando eu assisti a primeira vez, eu via mais do ponto de vista do filho do que do pai. E agora, décadas passadas, eu vejo mais do ponto de vista do pai que do filho. Mas ainda assim é absolutamente encantador, a relação dos dois é muito verdadeira, a interação e a química entre o Cirroc Lofton e o Avery Brooks é uma coisa fantástica e só aquilo carrega o episódio por si só. Mas como se não bastasse isso, ainda tem outros elementos que me atraem muito. Então, a ideia do veleiro solar acho absolutamente charmosa e uma coisa, para quem escreve sobre ciência rotineiramente, principalmente espaço, astronáutica, ver um veleiro solar em ação, ainda que, claro, com todas as licenças poéticas que exige uma trama de ficção científica que não é hard como essa, é muito legal. E também tem um aspecto que me interessa muito, eu sempre fui apaixonado, inclusive escrevi livro, sobre a história da aviação, em que a gente tem uma disputa célebre de quem foi primeiro, e também tem essa coisa de muita gente construir réplicas dos aviões antigos, dos primeiros aviões dos irmãos Wright, dos primeiros aviões do Santos Dumont, e eu vi isso muito espelhado nesse episódio. Então, assim, ele tem vários elementos que me atraem muito fortemente, que se relacionam muito fortemente com as coisas que me interessam. E, claro, em cima disso tudo tem essa história maravilhosa entre o Ben e o Jake, que eu acho que é absolutamente apaixonante e verdadeira. De novo, me chama a atenção como os roteiristas de Deep Space Nine e o René Echevarria, em particular, tinham, assim, os personagens como pessoas reais. Parecia que existia na cabeça dos caras, porque a escrita é muito honesta. Ela é muito honesta. E me encanta ver a interação dos dois fechados lá naquela navezinha. Às vezes, Jornada nas Estrelas tem dessas, que nos episódios mais econômicos, ela acaba produzindo umas joias incríveis, e eu acho que nessa aí nós temos um exemplo claro. Tranca os dois naquela navezinha meia hora e sai uma baita historinha redondinha, e várias coisas, de novo, que mantém a bola rolando na continuidade de Deep Space Nine, né? A gente vê a primeira introdução da Lita e a gente vê também o primeiro vislumbre da Cassidy Yates, ainda não como personagem, mas como uma ideia na cabeça dos roteiristas, o Jake plantando aquela sementinha para apresentar a Cassidy pro Ben Sisko. Então, assim, poxa, é um episódio fantástico por esse aspecto. Ele é pequeno, ele é aconchegante e é muito gostoso de assistir. Você, Ale? Pô, eu me recordo de ter assistido esse episódio a primeira vez no antigo canal USA. Eu já comentei aqui em podcasts anteriores que eu tinha pedido para o nosso amigo aqui, Luiz Castanheira, validar uma lista de episódios para mim. Seriam os melhores episódios de Deep Space Nine, mas esse não havia sido incluído, então eu não tinha assistido, né, esse episódio. E eu fui assistir na primeira transmissão dele no Brasil, lembrando que Deep Space Nine tinha sido transmitido só a primeira e a segunda temporada ali nos anos 90, né? E depois o canal USA comprou os direitos a partir da terceira temporada de Deep Space Nine, Voyager inteira, as temporadas subsequentes da nova geração também. E todo sábado, ali no início dos anos 2000, tinha o Sábado Sci-Fi, que começava a exibição de episódios de Jornada nas Estrelas a 1h da tarde, a série clássica, depois um episódio da nova geração, e depois normalmente eles faziam 2 episódios de Deep Space Nine e 2 de Voyager. Eu confesso que eu tava meio dormindo, cara, quando eu fui assistir esse episódio. Eu normalmente gravava os episódios em videocassete, né, fitas VHS, e eu tinha que ficar acordado para poder tirar o comercial, né, dar pause no videocassete quando entrasse o comercial. Então eu tive que botar esse episódio para gravar, mas estava meio sonolento. Mas eu me lembro isso muito vividamente, assim, que a primeira cena do episódio me marcou bastante, né? Nossa. Que é o Bashir ali no bar e aparece a Lita, né? Quando a Lita aparece na tela, eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, mas que é isso? Meu Deus do céu, imagina, né? Eu ali, jovem nerd ali, no início dos 20 anos ali. Jovem nerd. Ali foi chocante ali, né? Dificilmente, assim, estaria preparado para uma Trek Baby logo de cara, assim, no episódio de Space Nine, do jeito que foi, assim. E eu fiquei muito interessado no episódio imediatamente, assim, né? E aí a cena foi se desenvolvendo, né? Uma cena hilária, inclusive. Né? E você percebe ali que a vibe do episódio ia ser bem diferente, né? Como você já colocou, né, Mari? Em relação aos 2 episódios anteriores. Mas ali realmente prendeu minha atenção. Talvez não pelos motivos mais honrosos, né? Lisonjeiro
lisonjeiro, mas prendeu a minha atenção o episódio. E aí, assim, eu fui assistindo e eu tive a mesma impressão que o Salvador. É um episódio, assim, muito tranquilo, assim, descontraído, né? E ele parece, assim, o roteiro em si, ele parece dar a entender que realmente não tá ali para provar nada para ninguém. Vai ser ali um roteiro totalmente, assim, descompromissado, despretensioso, né? E eu acho que o charme de tudo é exatamente isso, né? Você vai sendo levado ali de cena atrás de cena. Realmente a trama é bem simples, mas ao mesmo tempo é muito interessante. O Salvador já comentou aí sobre a relação do Jake com o Cisco. Isso é uma coisa que eu sempre achei bacana, a relação dos dois. Desde a primeira temporada a gente comenta da química do Sr. Clofton com Avery Brooks. Eu acho que isso funciona muito bem. Assim como a química também do Colm Meaney com o Alexander Siddig, né? O O'Brien com o Bashir, que eu também acho que funciona muito bem. E mesmo as cenas ali de escape que tem ali, a cena ali com o Bashir com a Alita, o Bashir com a própria Dax no começo também, que é muito engraçado. Eu acho que tudo funciona muito bem nesse episódio. Tem os exageros, obviamente, se a gente for parar para pensar do ponto de vista prático de algumas coisas aqui, acaba não parando muito em pé, né? Mas acho que a vibe do episódio é tão legal, tão bacana, que isso passa ao largo e você... Acho que, assim, foram 45 minutos mais leves, assim, só de divertimento mesmo. E eu acho que o episódio, assim, fez por merecer ter sido, vamos dizer assim, planejado ser desse jeito e ter conseguido entregar esse pacote. Desde a primeira vez que eu assisti, tem sido um episódio que eu sempre tive muito carinho. Sim, nos momentos iniciais do episódio, digamos assim, a imagem da Chase Masterson, naquele ponto no espaço e no tempo de Star Trek, ela talvez tenha sido a figura mais voluptuosa, assim, porque geralmente você tem as Trek Babies até aquela época, eram bem magrinhas, e a Alita tinha medidas mais avantajadas e estava pronta para bater ali o pobre Julian Bashir. Então, aquela tossinha sacana, vamos lá, vamos, doutor, vou falar 33 pro senhor, né? Aquela coisa bem básica mesmo, né? Entendeu? Eu lembro que eu fiquei chocado. Mas a trama do episódio é minimalista, praticamente ela não existe. Não que ela não seja nitpicável, ela é nitpicável. Mas eu acho que nitpicar essa trama, eu acho que é um desserviço. Porque eu acho que em termos de caracterização, meio esquecendo a trama, é muito feliz. Porque aqui você tem a coisa de Bajor, do Cisco pegar, ir lá em Bajor, ficar estimulado a fazer essa jornada, estender a mão, dar as mãos para os antigos bajorianos, tentar vivenciar o que eles viveram. Você pode pensar na integração dele com a história bajoriana de uma outra maneira, né? Já que em Destiny ele descobriu que ele já faz parte da história bajoriana, ele querendo ou não querendo, então ele fazer voluntariamente essa integração é um ponto muito legal. Eventualmente o Jake aceita participar da missão, ou a química entre os Ciscos sempre é excepcional. Eu acho que a atuação do Avery Brooks aqui é muito, muito, muito feliz. E você tem Jake, escritor, né? Tem talento, escrevendo como se ele fosse uma Maquis. Aí isso remete a coisas, episódios que virão no futuro. Se você pensar até num certo episódio que tem um reset button, mas você pensa Jake, escritor, não tem como não pensar naquele. Episódios da guerra, não tem como pensar em a guerra sem pensar no Jake, escritor. Então você acaba vendo que o episódio totalmente orientado a personagem, basicamente o pessoal conversando ali, sem grandes histórias para serem contadas. Você referencia essas coisas que serão melhor exploradas no futuro. Eu tenho fraco por coisa retrô, né? Sci-fi retrô. Então aquela direção de arte do interior da nave, a nave em si, o interior da nave é qualquer coisa muito bacana mesmo. Tem um carinho muito grande por essa direção de arte, eu acho ela muito inspirada. Provavelmente ali o René deu algumas ideias, né? O Ron Moore foi mais ou menos nessa direção, e o pessoal da direção de arte, Herman Zimmerman e a galera, ficou inspirada para fazer uma coisa retrô, à la Bajor, e foram muito felizes. A nave solar acabou sendo uma das coisas que a gente lembra de Deep Space Nine também é muito bacana. Toda essa coisa de fazer paralelos com a coisa do mar, da competição com os cardassianos, e o jeitinho cardassiano de ser até quando ele solta aqueles fogos de artifícios fotônicos um pouquinho antes da coincidência e tal que eles mencionam. E a historinha do Bashir é interessante como eles usam para comentar um pouquinho sobre... O Arabé não perde a oportunidade de comentar discretamente sobre a diferença entre servir numa nave e servir numa estação, e as coisas do Bashir. Não, ela poderia ter pego o meu posto e tal,
mas ela, no final ela fala que queria ter pego o post sim, e acaba ficando melhor para ele. E é claro, a cantoria bêbada que tem, no meu caso, eu vou contar no finalzinho, é uma questão de a arte imita a vida, como eu vou contar mais pro final. Então é um episódio que eu tenho um imenso carinho, é basicamente personagem, e praticamente tudo cai bem no meu ouvido, e é DS9 fazendo o que ela faz melhor. É muito bom. Esse, realmente eu gostei bastante desse. Aliás, sempre gostei desse episódio. Eu acho que a parte do Jake com o Cisco é muito boa, né? Como vocês comentaram, é uma história descompromissada, simples, mas no fundo tem muita profundidade. Eu acho que todo o dilema do Jake inicialmente ali, ele gosta de passar tempo com o pai, mas ele já está numa fase em que ele tem outras coisas que ele quer fazer, e aí é legal a hora que ele descobre que ele ganhou a bolsa lá na universidade, ele muda de ideia e fala, pô, mas aí se eu for viajar e vou embora, meu pai vai ficar aqui sozinho, então vou aproveitar com ele esse tempo. Então aí ele faz essa jornada junto com o Cisco, e as conversas deles ali, eu acho que são muito importantes. Assim, a gente sempre, na lateral dos episódios, sempre tinha alguma coisinha assim do Cisco com o Jake, mas esse aqui é o primeiro episódio assim que a gente vê mesmo os dois, que a história deles é a história central do episódio. Eu acho que isso é muito bom. A parte inicial lá é muito anos 90, né? Eu não sei se hoje a gente veria umas cenas assim. Cara, é muito vergonha alheia, aquela Lita tossindo, né? Fingindo que tá quando eu doente. vi foi chocante. Quando eu vi na época eu achei meio chocante. E a Dax, a Dax não quer saber do Bashir, mas aí a hora que o Bashir tá conversando com uma moça bonita ali, aí ela chega ali, entendeu? Go tipo, away, né? Ele tem que mandá-la embora. Então, mas eu acho a cena corajosa até, porque assim, ela não vai pelo lado do sexismo, do machismo, porque é a Alita que tá dando em cima do Bashir ali de uma forma muito explícita. Então, de certa maneira, ele tá só dançando conforme a música. Então, eu acho que funciona, eu acho que ela é corajosa, não é aquela sexploitation que talvez a gente visse na série clássica, com as mulheres da série clássica. Tem uma outra vibe essa aqui, eu gosto. E é engraçado, assim, né? A cena em si é engraçada do começo ao fim, porque a Lita, literalmente, ele quer brincar de médico com o Bashir, né? Literalmente. Literalmente. E aí o Bashir percebe, e é muito engraçado, ele fala assim, eu quero 2 Todds quentes porque eu suspeito que eu vou ficar com essa tosse também, vou pegar vai essa ficar tosse. de cama, né? Vai trocar fluido com ela lá e vai pegar a tosse, entendeu? Eu já tô ficando antecipadamente. É isso aí. A Dax, muito sacana, solta a bomba dizendo que a Lexington vai chegar, né? Aí ele brocha na hora, né? Ele brocha na hora. Eu achei muito boa essa cena, assim, pra começar o episódio, pra mostrar, né, que a vibe ia ser diferente. Eu achei muito interessante. E aí, assim, o episódio já começa nessa cena com recorde de momentos quem nunca de toda a franquia, porque ele tem pelo menos uns 5 momentos quem nunca aqui, pelo que eu me lembro. Começando com esse aqui, porque ali, assim, como o Cassanha colocou, a Track Baby mais voluptuosa de todos os tempos chega lá no cara, aí, assim, falando como o nerd que eu sempre fui, quem nunca, né? Qual nerd nunca sonhou em ter uma mulher voluptuosa daquela, se insinuando de forma tão, vamos ver, cândida, assim. Então foi assim, pô, eu falei, meu Deus do céu, que isso, cara? Eu tô dormindo aqui, será que eu tô sonhando que isso tá acontecendo em Jornada nas Estrelas? Pois é, mas a ironia dessa cena e dessa sequência é assim, ele tá super tranquilo, opa, que beleza, maravilha, apareceu essa aqui, submissa, vindo atrás de mim, mas ele fica perturbado mesmo de saber da outra, que é a que menosprezaria ele, em tese. E aí tira ele do eixo completamente, ele desencana da Lita e fala, puta, a mulher vem aqui, tô ferrado. Tira ele completamente do clima. Então, assim, mostra um pouco também como é essa coisa, que às vezes a pessoa que te dá mais dor de cabeça ocupa mais os seus pensamentos do que aquela que tá querendo estar ali do seu lado. Exatamente. Legal, interessante mesmo.
daí dessa história do Bashir é interessante porque foi em Distant Voices, ficou meio assim implícito que o carinha lá, o alienígena que prende ele lá naquele sonho que ele fica na cabeça dele e tal, de que na realidade ele errou de propósito a questão. Então é engraçado que o Bashir continua com essa coisa dúbia de que, do tipo, eu talvez não tenha acertado de propósito, mas ele, ao mesmo tempo, ele não gosta de ser o segundo, e aí ele fala, pô, eu arrisquei e não consegui o que eu queria, né? Muito embora meio que tinham aqueles lugares que todo mundo gostaria, lugares de prestígio, de você estar, por exemplo, como numa nave federada, e que aparentemente Deep Space Nine não seria um local em que as pessoas escolheriam, né? Então ele fica meio assim, pô, arrisquei, eu poderia ter sido o primeiro, chamaria atenção para mim de uma forma que talvez eu não quisesse, até esse momento aqui a gente não tinha o real background dele, aliás, nem os roteiristas tinham, e depois acaba fazendo total sentido, mas ele fica perturbado com a coisa. Agora, é meio estranho, né? Do tipo, eles eram da mesma classe, nunca se viram, nunca assistiram aula junto. Essa é uma das coisas que eu não compro. Assim. Essa é uma das coisas que eu não compro. Embora eu acho que seja como o plot twist funcione ali para explicar por que ela ignora ele tão completamente, uma coisa que ele estava pessoalmente ofendido, eu acho pouco crível que quem estivesse na mesma classe não soubesse nem quem é um, quem é outro. You are Bashir? You sound surprised. Well, I thought you were Andorian. Andorian? Someone pointed out an Andorian to me at a party and said that was Julian Bashir. It was New Year's Eve at Bruce Lucier's 4 years ago. Well, I did go to that party, may I? Yes. With my friend, Eric. He's Andorian, no thank you. I must have gotten you mixed up. All these years I thought you were someone else. But didn't you see me give my speech at graduation? No, I was backstage waiting to give my speech. I was so nervous, I almost passed out. I know the feeling. Agora, o que eu acho legal é que essa história, no fim das contas, faz um paralelo com a série como um todo. Porque, todo mundo pensa, não, ser médico numa nave espacial é a coisa mais legal que o cara que se formou em primeiro poderia escolher. E aí o Bashir vai e escolhe ali a medicina de fronteira numa estação espacial, e Deep Space Nine sempre foi criticada pelo fato de que ela não iria audaciosamente pelo espaço, encontrando novos mundos e não sei o quê, diferente da série clássica, da nova geração e agora de Voyager, nesse tempo em que a gente está tendo Deep Space Nine, Voyager tinha começado. E aí é legal que no fim ela admite que o que você está fazendo aqui é muito mais legal. Eu gostaria de ter escolhido o que você escolheu na realidade, porque eu lá, às vezes eu fico passando várias semanas entre um planeta e outro, não encontra nada. Se eu encontrar um fungo, eu fico feliz. E aí você faz um paralelo de que talvez Deep Space Nine não seja assim tão ruim o fato de você estar estacionado e não vagando pelo espaço. Então é legal, assim, acho que é uma cutucadinha ali dos produtores em relação ao que se falava da série naquele momento. Tem um pouco disso, eu sinto que é um pouco, esse lance todo tem a ver com subversão de expectativas, né? Quer dizer, o Bashir esperava uma coisa da Lance, a Lance esperava uma coisa do Bashir, em ambos os casos estavam errados, ela esperava uma coisa do trabalho que ela escolheu e ela teve a oportunidade de escolher por ser a primeira, o Bashir esperava, ele queria Deep Space Nine, mas ele sabia que o posto cobiçado era o dela, e ao mesmo tempo essas subversões de expectativa, você espera uma coisa e entrega outra. Não sei se é tanto uma provocação assim, porque assim, vamos combinar, se tivesse uma série a bordo da Lexington, ela teria aventuras bem legais. Com certeza, claro. Os caras meio que sacanearam a pobre coitada ali, né? Do tipo,
se era o emprego mais cobiçado, o motivo deveria ter. Pois é, mas eu acho que é uma provocação no sentido de que, assim, às vezes todo mundo quer a mesma coisa, e todo mundo quer a mesma coisa porque todo mundo quer a mesma coisa, não necessariamente porque é uma coisa boa, mas assim, se todo mundo quer, só pode ser bom. Então eu acho que tem um pouco isso, e na verdade o posto não era tão bom assim. Mas eu acho que ela passa meio que um recibo, né? Pela fala que o René coloca no episódio, eu vejo sim como uma cutucadinha, assim, uma provocação. A fala dela é literalmente assim: eu realmente invejo a oportunidade que você tem de trabalhar nesse tipo de projeto de longo prazo. Na Lexington foi coletar suas amostras e depois ir para o próximo sistema. Ou seja, ela está dizendo assim, às vezes eu queria ter aqui um trabalho para eu poder me dedicar e focar em longo prazo, que era mais ou menos o que acontecia aqui em Deep Space Nine, o que eventualmente não acontecia nas outras séries. Então acho que foi sim, cara, de certa forma foi, né? Até pelo contexto que a gente já comentou em outros podcasts. A nova geração estava no hype, tinha migrado para o cinema, tinha ganho vários prêmios, né, merecidamente, e recebia, assim, bastante atenção do estúdio. E Voyager era a menina dos olhos da nova rede de TV a cabo da Paramount, da UPN. Então, era o carro-chefe. Então, recebia muito dinheiro para divulgação. E Deep Space Nine acabou ficando meio espremidinha ali, sem contar as críticas que aconteceram antes mesmo, né, da série ser lançada, quando descobriram que seria sobre uma estação espacial. Então, isso que a Mari comentou, que a série não iria audaciosamente em lugar nenhum, né? Ela ia ficar esperando audaciosamente as histórias chegarem nela. E no final das contas, eu acho que isso, de certa forma, foi entre aspas, uma cutucada mesmo, que o René tinha muito disso, né? De usar os personagens como ventrílocos do que ele queria falar. Como ele fez, por exemplo, no Trial and Tribble Actions, que na verdade ali o O'Brien ali era o ventríloco de homenagear ali a série clássica, enfim. Então acho que foi um pouco disso, sim, entendeu? A gente pode olhar de outras formas, mas acho que isso aqui foi muito literal, assim, pra gente achar que não foi, entendeu? Pelo menos na minha opinião. Então, eu até concordo, eu acho que sim, eu acho que foi essa provocação, mas se você parar para pensar, se você parar para analisar, é uma coisa que não para em pé do ponto de vista do roteirista. Porque, assim, é verdade, talvez para uma profissão é melhor você fazer um projeto de longo prazo, você ter uma estadia maior, você poder se dedicar mais longamente a um determinado tema. Agora, para efeito dramático, não. É muito melhor você ter uma aventura por semana. Então, assim, do ponto de vista dos personagens, sim, talvez estar estacionado lá em Deep Space Nine, estar lidando com os bajorianos, estar resolvendo grandes problemas e fazendo pesquisas de longo prazo, seja mais interessante do ponto de vista de carreira. Do ponto de vista dramático, não. Então, por isso que eu acho que, assim, eles, tudo bem, tem a cutucada, óbvio, como o tempo todo tem essa provocação, mas eu acho que, assim, dramaticamente não faz muito sentido, entendeu? É quase uma coisa de uma atitude jocosa, assim, com relação, olha só, nós somos melhores. Mas eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi isso. Eu acho que o objetivo foi esse mesmo. Tipo assim, eles pegaram um episódio literalmente leve, descontraído, descompromissado pra jogar isso aí. Isso é típico do Aira também. O Aira adorava fazer isso naqueles episódios ferengues, né? Às vezes eles escondiam os easter eggs nos episódios ferengues lá, entendeu? Então, acho que tem tudo a ver, assim, com a vibe ali da sala de roteiristas ali, entendeu? Por todo o contexto, como eu já coloquei. Agora, a Mari comentou sobre a conversa lá sobre o Bashir, né? A fibra pré-ganglionar, que confundiu lá com o nervo pós-ganglionar. A gente teve a primeira menção disso lá em Kill Less, né? Da primeira temporada. Uhum. Depois que ele fala, né? Isso, que ele tá tentando, inclusive, cantar a menina lá no Replimate, né, que o O'Brien tá ouvindo. E o O'Brien tá... Eu não tô acreditando que o cara tá jogando a conversa na menina usando esse argumento. As reações do O'Brien ao Bashir são sempre maravilhosas. Né? Porque tem essa, nesse episódio também tem uma ótima, que é a hora que ele vê que a menina não olhou pra ele, ele dá uma risadinha assim, aí o Bashir vira pra ele, aí ele fica todo sério. Exatamente. Isso foi usado várias vezes. O pessoal usou esse negócio da fibra pré-ganglionar em vários episódios. Né? Inclusive no episódio, vamos dizer assim, primordial do Bashir, que fala sobre o background aí do Bashir e tal, mais pra frente. Então é uma coisa que se mantém lá desde a primeira temporada. Eu acho isso legal também. É uma continuidade aqui reversa, vamos dizer assim. Ela vai revertendo. Ela vai chegando nesse episódio que eu tô comentando, que eu não vou dar spoilers aqui, mas ela vai sendo usada como se fosse uma continuidade reversa, que eu acho isso muito legal. E
você tava falando da doutora Lance lá, que, pô, não conhece o colega de sala, né? Pô, disputando o primeiro lugar com ele, que não dá pra engolir muito bem. E pelo jeito também ela não abriu o link com a notícia lá de que o indicado ao prêmio Carrington lá de medicina era o Bashir, né? Pois é. Ou publicar a matéria sem foto, né? Não sei. Eu não vou nem abrir, pô. O cara foi indicado, eu não fui, pô. Eu não vou nem abrir aqui, né? Eu não vou nem abrir o link aqui. Isso não cai muito bem. Essa pessoa tão competitiva não sabe nem como é que o cara aparece, né? Sei lá, é meio complicado. Eles tinham uma turma, né? Então eu acho meio difícil. Eu acho que não seja no mesmo lugar. Se fosse multicurso ou entre instituições diferentes, ou na academia, outra em outro tipo de academia, não em Vulcano, mas em outra academia de algum das raças fundadoras, alguma outra opção, academia de medicina de Andor, sei lá. Aí junta tudo e as vagas são um pool só, que nem, não sei nem que nem o Enem, sei lá, um esquema diferente. Aí tu podia até, né, foi até o final e tal, mas era a mesma turma. Eu acho meio complicado isso. Eu acho. Não, e eu acho assim, toda a leitura do episódio foi me dando a impressão que era o seguinte: o Bashir estava competindo com ninguém. Tipo, na cabeça dele era uma grande competição aquilo, e para ela não era. Por isso que para ela não era tão importante. Ele estava tão aflito que ela estava lá. Isso resolve esse ponto. Isso resolve. Então, mas aí no final eles dão a entender que não, ela estava na competição mesmo, ela só não sabia quem era o cara. Aí a coisa não cola, né? E ficou pior, né? Que ela falou que o cara achou que ele fosse andoriano. Pô, Julian Bashir, andoriano? Bom, mas aí legitima a Jennifer, de Lower Decks. Porque ele é um andoriano e chama já estão misturados o suficiente que já estão emprestando nome um da cultura do outro. Pode ter nascido na Terra. Eu gosto das permutações, mas a trama não funciona muito bem, realmente. Sei contra a expectativa, vez após vez, mas não é bonitinho, né? A gente já teve exemplo nessa coisa de sitcom em DS9, que eles batiam melhor e casavam melhor. Aqui parece que tem alguma coisa frouxa para chegar onde que eles querem chegar e a lógica não funciona muito bem. Eu acho interessante os pensamentos do Bashir, que ela podia ter tomado esse post. Não, mas todo mundo queria Lexton. Então tem uma coisa aqui que ele meio que briga na cabeça dele quanto ele mesmo, como o Salvador falou. Mas a lógica dessa traminha, que é mínima, né? É um sitcomzinho de 50 anos atrás, basicamente, que a gente se espera se fosse, sei lá, 30 anos do episódio exibido. É mais lógico, mais bem finalizado, mais bem executado. Não é tão bem executado assim. Eu gosto das ideias. Tem algumas coisas que eu acho interessantes. Mas a historinha realmente não é tão... Acho um pouco bobinha. Eu acho que a resolução falha. Porque todo o caminho, e aquela coisa dele estar deprimido, a outra ignora, ele enche a cara, tudo isso é maravilhoso. Na hora de tirar o 10 é que eles dão uma escorregada. E aí eles tentam reverter essa coisa e falar, não, na verdade ela nem sabia quem era você, mas ela tem uma super admiração por você e tal. Tentaram dar uma valorizada no Bashir, e aí eu acho que estragou o negócio. Provavelmente. Embora essa parte, o próprio Salvador já comentou sobre expectativa, né? Qual a expectativa que a gente está olhando o nosso vizinho? É a síndrome de vira-lata e da grama do vizinho sempre mais verde que a nossa. E eu acho que essa parte também é um momento quem nunca, né? Ainda mais hoje em dia. Essa vida de sonho que a gente vê passando toda hora na timeline de qualquer rede social que a gente entre. E no fundo, a gente sabe que não é assim. E o Bashir só foi entender isso da boca da doutora Lance, quando ela falou, cara, eu queria ter o seu posto, na verdade. Eu me pego pensando que, de repente, se eu tivesse pego o seu posto, teria sido melhor, né? Então, assim, eu acho essa parte legal. E, como eu disse, é outro momento, mais um momento quem nunca. Assim como o momento quem nunca ele ia afogar as mágoas lá na cachaça, lá com o O'Brien. Chegou o melhor amigo e falou, vamos beber aqui que eu tomei um vácuo aqui da menina aqui, entendeu? Hoje não é dia de Sinterrol, né? Dia de cachaça. Antes da gente falar isso, só falando ainda do Bashir com a Lance, é legal que no fim, a hora que eles resolvem o desentendimento entre eles, no fim você vê que a disputa fica completamente de lado, porque a hora que ela pergunta da pesquisa que ele estava fazendo, ele fica super feliz e de bom grado fala, não, vamos lá, vou te mostrar tudo, tal, não sei o quê. Então vira uma camaradagem mesmo entre dois profissionais que não estão ali
mais para disputar um com o outro, mas para trocar informações realmente, né? Eu acho legal. Acaba um capítulo pro Bashir, essa história eu acho que não é mais retomada, né? Não lembro. Eu acho que não é. Mas em que sentido? Com a doutora Lance, você fala? Não, assim, eu fui segundo, que eu errei aquilo ali, eu acho que isso não é mais... Não é mais mencionado, né? Não, é mencionado, mas ele não se lamenta mais, entendeu? É mencionado, como eu disse, né? Vai cair lá naquele... Não, vai, mas ele não se lamenta mais. Ele não tem mais lamento sobre isso, vamos dizer assim. Porque é uma coisa da cabeça dele, literalmente. Ele foi segundo, mas escolheu o posto que ele queria. E eu acho entendeu? Assim, tentando não falar do futuro, mas falando um pouco para entendidos, eu acho assim, ele fica na angústia entre não poder ser o primeiro e querer ser o primeiro. Porque ele é competitivo, ele quer ser o primeiro, mas ele tem medo de ser o primeiro. E aí é aquela coisa, ele poderia ter perdido o posto que ele queria porque ele cometeu esse erro. E aí eu acho que tem um conflito interessante dentro dele que é exposto nesse episódio. Claro, estamos fazendo uma releitura, um retcon aí da coisa toda, porque ainda não estava desenhado o futuro dele. Porque aqui nesse episódio ele parece genuinamente frustrado de ter sido o segundo, de ter cometido aquele erro e tal. E à luz do que vamos saber mais à frente, a gente precisa entender como é que é esse conflito. Eu acho que esse conflito é um pouco esse. É que se ele pudesse, ele ia ser primeiro em tudo. Ele ia atropelar todo mundo em tudo. Ele sempre teve essa atitude sempre muito arrogante, desde que ele entra na série. Mas, ao mesmo tempo, por uma questão de segurança dele, ele não pode fazer isso. E aí, quando ele se vê confrontado, agora eu vou ter que ver a mina lá que ficou na minha frente porque eu não pude. Ele gera um conflito dentro dele, né? E eu acho que tem uma coisa, assim, de você, entre aspas, escolher o que você quer ou deixarem você escolher o que você quer. Eu acho que tem muito desse conflito também, como você disse. Não, tudo bem, mas ele podia ter perdido a chance dele por ter tido que ficar em segundo lugar. E aí, como que seria? Não, eu quero esse posto. Não, provavelmente tem 99,9% de chance da mulher querer a Lexington, mas tem o 0,1% dela querer Deep Space Nine. E aí, se a mulher tivesse escolhido Deep Space Nine? Entendeu? Exato. Eu acho que aqui acaba a história dele na academia e acaba qualquer dúvida com relação ao posto. Tipo, eu sou o oficial médico-chefe aqui de DS9, o que eu queria fazer, no que eu sou bom, eu tenho meus projetos e tal, e alguma paz ele ganhou aqui, talvez. Nesse sentido de um capítulo encerrado, eu acho que é por aí, não alguma nisso, paz no espírito eu consegui. Dele ter um reconhecimento da Len. Porque ele tinha um sentimento de inferioridade. Ele falou, eu perdi pra ela. Tudo bem, perdeu por razões que depois vamos saber. Mas ele perdeu. E ele se sentia inferiorizado. Aí ouvi dela, falar, não, muito legal o trabalho que você faz, eu li, não, me mostra aí o que tá rolando e tal, não sei o quê. Dá uma validação pra ele, não só dele ter tido a chance de ter o posto que ele queria, mas essa validação de, poxa, a minha escolha foi a melhor mesmo, né? E tem o backupzinho do Quark ali com o Morne, que é legalzinho também, né? Poxa, eu perdi a aposta. O Quark levou um troco nessa. Eu perdi a aposta feia ali, 3-1, cara. Apesar de eu gostar do 3. E o legal também é assim, né? Querendo ou não, o Bashir tinha dado uma arrumada na enfermaria antes. Então, levou a menina lá já com tudo arrumadinho também, né? Aquele aparelho lá que ele usou no Borai, eu acho, ele botou ali, ajeitou. Aí o outro, não, do outro lugar é mais bonitinho e tal. Vou pôr isso aqui. Se quiser saber como é que eu troco o cérebro, já tá aqui pronto. Meu Deus. É aquela frase que não participam do episódio, mas tem uma frasezinha, sempre tem umas assim. Essa dessa vez é do Odo. Vamos falar então da cena dos dois bêbados, do O'Brien e do Bashir, que daí também tem uma validação aqui importante para o Bashir por parte do O'Brien. É muito legal a hora que o O'Brien fala, não, você é 8 ou 80. Ou as pessoas é isso que eu ia falar. te amam ou as pessoas te odeiam. Não tem meio termo assim. Aí ele fala, né, eu te odiava, né, quando eu te conheci, não sei o quê. Aí o Bashir, né, e agora, né? Agora não. Do you know what I think? What? I think she's in love with you. I don't think so. It's the only explanation. Unless she really ignored you because she can't stand you. Isn't there some explanation in between? Well, you're not an in-between kind of guy. What do you mean? Well, people either love you
I hate you. Really? I mean, I hated you when we first met. I remember. But now? And now? Well, now I don't. Mas assim, o Khomeini tá maravilhoso nessa cena, gente. Desde o início, cantando. Muito legal. Muito a hora que legal. ele senta na mesa, ele começa a rir, tipo, gozando com a cara do Bashir muito. A hora que ele fala que as pessoas não gostam dele. Foi muito engraçado. Não, e os atos falhos. O O'Brien tem uns atos falhos maravilhosos, que essa é a cena, né? Que ele fala, não, eu odiava você, mas e agora? Agora não. Agora eu não odeio você. Tipo, como que não vou dizer que eu gosto de você. Após ter dito que ele era amo ou odeia. Na sequência. É um ato falho total. Do tipo, não, agora eu não odeio. É o limite de até onde o ele bromance vai. total, né? Total, é maravilhoso. É aqui que começa o bromance aqui, total aqui. Eu vi aqui no Memoriaf, eu lembrava do Extreme Measures, eu lembrava de um negócio parecido. Aí no Memoriaf fala também do Hippocratic Oath, eu não lembro exatamente da cena, mas faz sentido, acho que tá lá coisas similares, em que o O'Brien não declara, fica na iminência de declarar, faz tudo para não declarar, mas acaba declarando o bromance pelo Bashir. No Hippocratic Oath, ô Luiz, é aquela que o O'Brien tá reclamando da Keiko com o Bashir. Basicamente ele diz que queria um homem, se eu não me engano, né? Não, basicamente. Ele fala assim, não, tá vendo, cara? Ela podia ser mais como você, alguma coisa assim, não era? Exatamente. Tem que rever o episódio. Ela tinha que ser mais como quem? Tinha que ser mais como homem. Aí o Bashir fala, nesse queria nível, casar com homem. Aí o O'Brien fala, tá vendo, cara? Por isso que eu não converso coisa séria com você, cara. Entendeu? Você é uma criança e tal. É maravilhoso. Bromance total, cara. Total. Muito engraçado, gente. Aí só como trivia, eles cantam a música Jerusalém, que é tipo um hino lá para os ingleses. Mas as primeiras escolhas deles, e inclusive os dois, né, atores que ajudaram na escolha da música, né, eles tinham pensado em Louie Louie e Rocketman, mas aí era muito caro os direitos e acabaram chegando nessa outra música aqui, né. Eu acho melhor, assim, eu pagaria uma grana, casaria uma grana aí pra ver eles cantando Rocketman, mas essa é melhor, eu acho. Ia ser engraçado. É o Shatner que tem uma versão de Rocketman? É o Shatner, Ele com um cigarrinho no palco, é uma coisa épica aquilo lá também. Porque eu acho que é o Odo. O Odo, ele vai na Holosuite com o O'Brien, aí eles estão lá no caiaque e o O'Brien manda o Louie Louie. Isso aí ele tinha falado do Heart of Stone, né? Aí eles pensaram Louie Louie, o Rocketman. Louie Louie é uma canção do Marco, como diz um filme de sessão da tarde que eu vi certa vez, e também é sobre sexo. E Rocketman sobre o astronauta. Aí acabaram escolhendo Elton John. Mas eu acho Jerusalém, essa aí, a mais música de bêbado. Eu achei muito boa como música de bêbado. Que é aquela coisa que dá uma... é quase canto de torcida, assim. Uma coisa muito de bêbado. O hino... O Jerusalém, inclusive, teve uma petição lá, uns 15 anos atrás, na Inglaterra, para trocar o hino para Jerusalém. Lá na Casa dos Comuns, lá, né, o parlamento britânico lá, teve uma petição lá para mudar, né, o hino para Jerusalém. E tocou no funeral da Margaret Thatcher. No funeral da Margaret Thatcher tocou Jerusalém. Eles tocaram lá, Jerusalém. Não, eles usam bastante. E escolas assim com... Como é que fala? Escolas de fundo religioso, como é que chama? Não é dominical, não. Escola de freira? Como é que fala? Esqueci o nome. Evento? Não, é convencional? É muito comum usar, né, para iniciar as atividades. É muito comum. É muito comum. Em certas situações, mais do que o God Save the Queen lá. E já foi usada bastante a série. Reforça a minha tese de que é música de bêbado. Como? Dezenas de vezes usadas em séries, né? Era bem conhecido. E deve ser domínio público, provavelmente. Não foi o cara do Iron Maiden ou do AC/DC que gravou uma versão? Eu não lembro. Não sei, tem muitos. Posso contar a história agora ou deixa o final? Pode. Conta a história, né? Então, aí esse episódio de 96, 95. Então, alguns anos antes, tava eu e um camarada curtindo um som, aí a gente chegou àquele embate
Heart. Não, mas o melhor trio do rock é o Rush. Aí o cara, não, é o Emerson, Lake and Palmer. É o Rush, é o Emerson, Lake and Palmer. É o Rush, é o Emerson, Lake and Palmer. E a gente já tinha bebido os goró. Aí, discute pra lá, discute pra lá. Aí chega uma hora que a gente se cansa, vamos cantar. Aí eles cantou uma música do Rush, Closer to the Heart, e uma que o Emerson, Lake and Palmer tinha feito uma versão, Jerusalém. Aí a gente cantou a música meio bêbados, mais ou menos isso aí, no sofazinho e tal, alguns anos antes disso aí. Quando eu vi o episódio, eu falei, sério? Sério. A porra da Jerusalém. Muito da cascata não, é história verídica. Eu lembro de você contando essa história, Castanha, há mais de 20 anos atrás, numa reunião dessa do Rio, cara. Foi. Eu falei, caramba, os caras fizeram. Tem alguns outros momentos, durante os podcasts vindouros, a gente conta, né? Tem coisas assim, coincidências comigo e coincidências dentro da série, tipo a coisa do Michael Piller, na última decisão dele mexer no Probable Cause original e virar ter uma segunda parte no 10cast, essas coisas meio bizarras, tipo como o James Dory entrou na série, como aquele cara lá dos Klingon apareceu no episódio do Trials and Tribulations, tem essas coisas doidas, e eu também tenho umas coincidências meio esquisitas com a série. Aí a gente vai contando. Mas essa, chegou o episódio, aí eu conto, que realmente foi essa coisa engraçada, Bebinho cantando Jerusalém. Coisas. Mais uma vez provando que é música de bêbado. Bom, agora voltando para a gente se aprofundar um pouco mais na história principal, do que eu já falei, eu acho muito legal a sensibilidade do Jake, de ao perceber, talvez eu vá estudar longe, meu pai tá aqui sozinho, eu me preocupo com ele, então ele resolve ir na viagem e mostrar a história pro pai, e é sempre legal que todas as vezes, assim, você fica esperando um pouco, qual vai ser a reação do Cisco, né? E aí o Cisco, você acha que talvez ele vá meio ratear, mas por mais que talvez ele fale, poxa, vou ficar longe do meu filho, mas ele sempre tem um incentivo, ele sempre fala, não, você tem que ir, você não pode deixar de ir, a sua história é boa. Da vez quando ele teve lá aquele jantar lá com a namorada Amada, também que ele descobre que o filho escrevia poesia, então é muito legal que ele tá sempre incentivando o Jake ali e não pensando no sentimento dele, no que ele realmente gostaria, que eu acho que é muito verdadeiro de qualquer pai. Você quer que o seu filho seja feliz, independente dele estar perto ou longe de você, de é isso que eu queria para ele, não é, mas se é isso que ele quer, eu acho que tem que haver esse incentivo, né? E aí é legal, tem várias coisas assim, o Jake falando, a hora que ele vai falar da Cassidy, né? Não, pai, faz um ano que você não namora, não sai com ninguém, você precisa sair, eu conheço uma mulher. Aí ele fala, mas né, você não vai ficar me dando conselho, né? Ele falou, não, faz de conta que eu não sou seu filho, faz de conta que eu sou o cara aqui, né? Então, tudo isso, assim, faz com que a história seja muito profunda. Eu acho, assim, muito especial esse momento deles. É maravilhoso e, assim, um pai maravilhoso como o Ben Sisko, e é muito interessante ver o crescimento do Jake, porque isso também é uma coisa retratada de forma muito realista na série. O Ben menciona nesse episódio, se fosse 1 ou 2 anos atrás, ele estaria louco pra ir comigo. E é verdade, porque o Jake era aquele cara que, e aí, posso pilotar um runabout? Vamos, não sei o quê, vamos no quadrante gama, vamos não sei o quê. Então, assim, ele tinha essa vibe mesmo, até ele começar a adquirir os interesses próprios que vão afastando ele do pai, como acontece naturalmente. Ele começa a ter a vida dele, e o pai tendo que perceber isso. Então, tem muita verdade ali, e ao mesmo tempo a cumplicidade dos dois, que são, além de pai e filho, são grandes amigos, como ficou evidenciado. Sempre tem um preocupado com o outro e o outro preocupado com um, por mais que eles tenham jornadas e caminhos diferentes. Então, é muito bonito de se ver. É muito bonito de se ver. E assim, a Mari falou, é o que todo pai quer para o seu filho. Eu acho que hoje em dia talvez seja, não sei se no passado era, porque a gente tinha muita imposição de pais no passado sobre a carreira, de que cada um tinha que seguir. E eu acho que é uma transição importante isso. Marca meio que uma transição de época. Acho que é nos anos 90, talvez, que comece a aparecer essa cultura de não, meu filho tem que ser feliz, ele tem que fazer o que ele quiser,
e não aquele quadradinho do tipo tem que ser engenheiro, advogado ou médico. E eu acho que aqui tá o outro momento que nunca, falando como pai, obviamente, aqui, né? Que o Cisco tava doido lá para fazer um programa lá com o filho, no caso aqui, obviamente, fazer uma aventura aqui e tal, que seria até mais interessante. Mas se a gente puxar para nossa realidade, vamos dizer assim, normalmente você quer aproveitar, né, um dia, um final de semana com seu filho, para fazer uma coisa que seja uma coisa mundana, né, que seja uma coisa frívola. E com o passar do tempo, e aí eu já estou falando aqui como pai de adolescente, você vê o interesse, né, do filho mudando. Tô sofrendo pra burro com isso, Ali. Pois é, por isso que eu tô falando, é outro momento que nunca do episódio. E assim, depois a Dax vai lá conversar com o Cisco, né? Percebe que ele meio que sentiu o golpe ali. E, pô, isso é muito crível, assim, cara. Você, como pai ali, não tem como não sentir ali do mesmo jeito que o Cisco tá se sentindo. You're disappointed he's not going with you on this trip, aren't you? Well, he has other things he'd rather be doing. Friends he'd rather be with. It's funny. A year or two ago, nothing would have stopped him from coming with me on an adventure like this. I guess I waited too long. You'll have other adventures, Benjamin. They'll just be different. Believe me, I know. I've been a father a couple of times myself. Oh, I could tell you stories. You already have. That's right, I have, haven't I? Then you know I'm right. Eu acho essa cena excepcional. A forma como ela é dirigida, como ele tá soldando, a Dax chega com aquele alforje. Chega no alforje na era do replicador, mas tá tudo bem, eles sentam ali, ele tá um pouquinho no escuro. Aí lembram do quarto do Jake e tal. Eu acho incrível. Eu acho muito, muito legal. Aí lembra da história que eles têm. Ah, não, você já me contou, cara. Ah, eu já te contei, é verdade. Ela nem se lembra que ela contou. Não cai em si que já tinha contado, né? É muito legal. Eu acho muito legal essa. Não, e a transição toda. Eu acho que primeiro o Jake, quando dá meio que um fora no Cisco, e você sente, pô, a decepção do pai. E depois, quando o Jake vai lá ver a nave, fala, não, acho que eu caibo aqui, se você quiser que eu vá também e tal, se ainda me quiser aqui. Também é maravilhoso, eles dão um abraço. Puta, é sensacional. É muito verdadeiro, gente. Putz, tá louco. E aí depois o Cisco contando pra ele, não, você tem que ir. Olha só, quando eu entrei na academia, eu tinha mais ou menos a sua idade, e eu voltava pra casa pra jantar em casa todo dia, e meus pais não falavam nada, tal, até que em um determinado momento ficar no campus era mais interessante. Passou aquela coisa inicial de ter deixado a família, a sua casa, tal, né? Falar, você não vai poder voltar para casa todo dia, você vai estar lá longe, mas saiba que logo passa e você vai aproveitar o resto da sua vida, né? Tem esse aspecto da sabedoria das gerações que é muito legal, e tem também, aí que tá, eu acho o Ben Cisco maravilhoso, que quando o Jake dá um negócio para ele ler, ele não titubeia, fala, não, vou ler agora já, se você cuidar aí do negócio, vou ler agora. Que é assim, muitas vezes é o que o filho quer também, um pouco de atenção, um pouco deixa eu ser a prioridade. E ele faz isso ali naquele momento. Para quem é pai, para quem é filho, funciona, não tem jeito. Você ia falar alguma coisa, Lê? Esse é o outro momento que nunca do episódio, entendeu? Mais um. Ler a história. Não, ler a história pode ser, mas assim... Não alguma coisa que é aquela atenção imediata ali, seria importante. Exatamente. Olha aqui, pai, olha aqui o que eu fiz, pô, quantas vezes? Nossa. Isso. E você pode considerar o momento que nunca também, o Cisco ali, né, explicando pro Jake, passar uma experiência que ele teve. Assim, cara, não faz isso não, entendeu? Isso aqui já... vou te contar o que aconteceu comigo, quando eu estudava. Pô, eu tenho esse tipo de conversa com a minha filha direto, cara, voltando da escola, vou buscar ela na escola, ela conta lá alguma coisa que aconteceu, que tem dúvida de alguma coisa lá, alguma situação. Pô, filho, então, aconteceu uma coisa parecida comigo lá na escola, quando eu tinha tua idade, mais ou menos. Cara, esse episódio é realmente, assim, pra pai e pra filho, realmente, gruda muito, cara. Gruda mais que Super Bonder. E eles sabem fazer isso, porque vão repetir essa dose, assim, de forma cavalar daqui a alguns episódios no começo da 4ª temporada, né? Sim. Haja coração, amigo. A gente chega lá. E a sacanagem os dois trabalham tão bem juntos, né? Aquele mesmo espaço cênico. Até aquela coisinha do Maqui, eles conseguiram fazer do jeito que ficou super legal, né? Brincando. Te peguei, né?
Aí eu não é bem assim, não. Muito legal, muito legal. Não, e aí é legal o Jake falar, não, eu acho que realmente eu vou ficar mais um ano, porque o escritor não tem que escrever coisas que ele viveu e tal, que fica muito mais verdadeiro. Através das experiências, o cara consegue escrever melhor. E é isso que a gente vê, no fim ele acaba não indo para lugar nenhum e toda a vivência dele é ali, né? E é o que você comentou lá do Jake, escritor, e da guerra, que não tem como não pensar em um e no outro separadamente, né? Como isso moldou a vida do Jake. Ali. Porque não é um... É curioso. É basicamente a ideia do Jake é isso aqui. Ele vai ser o escritor, eventualmente, talvez além do final da série, e ele vai... O resto na série ele vai ganhar vivências para contar essas histórias. É um fiapo do que fazer, mas é um fiapo que funcionou e produziu alguns episódios célebres próximos a ele, do próprio Jake, e coisas próximas ao personagem, né, que envolvia o personagem de alguma maneira. Essa é bem legal. E eu gosto da capitã ser uma capitã de cargueiro, sei lá, eu gosto da ideia simplesmente, e dele ter meio que escolhido quem era e tal. Eu acho muito legal. Às vezes tem dificuldade do viúvo, eu acho que é mais difícil separado do que o viúvo, mas começar a namorar o filho, apoiar o filho, aprovar. Eu acho refrescante o Jake arrumar a namorada pro pai. Eu acho legal isso. Feel a lot better if you had someone, you know, someone special, like a girlfriend. I see. Well, let's face it. It's been over a year since your last date. A year, Dad? Well, you gotta make time for these things. I cannot believe that I'm getting advice about women from my son. Don't think of me as your son right now. Just think of me as another guy. Another guy who happens to know a very attractive lady who wants to meet you. You are trying to set me up. Well, why not? Um baita cara, um baita moleque legal. E eu acho assim, acho que naquela coisa da provocação e da rivalidade saudável, digamos assim, entre Deep Space Nine e a nova geração, o Jake é o Wesley feito direito. É um menino que vai crescer a bordo, no caso de uma estação, mas vai ter características que realmente são críveis, né? E não simplesmente aquele personagem de uma dimensão só, cardboard, que é o menino prodígio, ponto, né? Então acho que tem essa profundidade. Eu acho que esse coração bom do Jake é visível desde muito cedo, quando ele começa a ensinar o Nog a ler. Isso é uma coisa sempre desenhada, a índole dele. Ele pode não ser material para a Frota Estelar, mas ele tem uma baita índole. Ele tem uma baita preocupação com o pai, com as pessoas que estão em torno dele. Eu acho que o personagem é muito, muito bem construído e muito bem atuado. E numa circunstância difícil, porque uma criança desenvolver um personagem desse, desenvolver durante o crescimento, a gente vê o crescer do Jake. Eu acho muito, muito bem trabalhado. E aqui esse episódio faz essa síntese muito, muito legal do que ele era no começo da série, o que ele está se tornando agora, essa transição, e como a relação pai e filho muda em razão disso. E não é que muda e se torna conflituosa. Não, ela simplesmente muda, mas o carinho permanece, como a gente vê nesse episódio. E aí, já não bastasse a gente ter todas essas coisas boas nesse episódio, a gente ainda tem a participação do Mark Alaimo como Gul Dukat. Embora ele não apareça pessoalmente, de novo, ele só aparece pela telinha, mas o cara é muito gigante. Nossa senhora, as cenas dele com o Sisko também são fenomenais, assim. Inicialmente ele aparece dizendo, né, querendo dar um conselho pro Sisko não fazer a viagem. O jeito que ele fala parece que tem um tom de meio que de ameaça, como se alguma coisa pudesse acontecer com ele no meio do caminho, pudesse ter algum perigo. I'd suggest you reconsider your plans. Solar vessels are very fragile, and it's a long way to the Denorius belt at sublight speeds. Don't worry. I'll have emergency equipment on board. If something goes wrong, Major Kira can have a runabout to me within an hour. An hour can be a very long time, especially if you happen to encounter something unexpected. Like what? Oh, I don't know. A Maquis ship, perhaps. Why would the Maquis have any quarrel with an unarmed ship sailing toward the Denorius belt? They have nothing at stake here. Nothing to prove, or should I say, disprove. Commander, I contacted you out of concern for your safety, but you seem to be intimating that I've made some sort of threat. Then I'm glad I was wrong.
E aí depois o Ducati tendo que receber o Sisko chegando em espaço cardassiano. Contado o aparecimento de um sítio arqueológico, uma nave. Clássico cardassiano. Mas a fala que o Sisko fala pro Ducati é muito boa, porque o Ducati começa falando, esse conto de fadas bajoriano e tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, por um momento eu pensei que você tivesse sido encarregado do Ministério Cardassiano para refutação de contos de fada bajoriano. For a moment there, I thought that you had been put in charge of the Cardassian Ministry for the refutation of Bajoran fairy tales. O Sisko dá uma gozada no Ducati assim, tão fenomenal, Verdade. assim, que é maravilhoso. Não, e assim, é uma escolha peculiar, né? Eles colocarem o Ducati. Tudo bem, dava para colocar, como colocaram de fato, mas é assim, acho que é para criar um sentido de perigo que, na verdade, nunca houve na história, né? Mas quando ele dá aquela ameaçada velada, fala, será que vai dar alguma zebra aí no caminho? Não, é só isso mesmo. É uma ameaça, criar... só pro cara desistir, pô. Não ia dar um tiro do Sisko ali. Ele ia fazer isso. Não, e a gente sabia disso. É mais né? para desistir. Porque ele contexto sabia ainda, que né? eles iam ter que abrir lá o cofre e... não, eles chegaram aqui sim. Tá bom. Você acha que os cardassianos já sabiam, inclusive, como os bajorianos tinham conseguido chegar? Porque, assim, sabem o design da nave, sabem que a nave é precária, mas sabia que ia ter aquele sopro de táquions lá que ia empurrar eles para a dobra? Porque, do jeito que ficou, parecia que sim. O Ducati tinha mais convicção de que eles iam ter sucesso do que o próprio Sisko. Não, acho que sabiam. Eu não sei exatamente o hardware aí dessa trama aí que ele sabia, mas eu acho que ele sabia. Porque tendo a nave ali, eles podiam estudar e ver o que aconteceu com a nave. Porque eles chegam numa Cardassia que tecnologicamente também não era muito avançado. Não sei exatamente em que estágio. Talvez estivesse até um pouco atrasados em relação aos bajorianos, não sei. Aí chegou aquilo ali, eles não sabiam muito bem o que era, talvez não soubessem, guardaram aquilo ali e foram estudando com o tempo, eu suponho. E acabaram entendendo. Provavelmente os tripulantes chegaram mortos, suponho. A informação ele tinha de alguma maneira. Ele apresentou a nave. A gente tinha um contexto. Múltiplas naves chegaram, aí eu já não sei. Aí também aí vira especulação. Né? Tem que ter chegado alguma que pudesse contar para os bajorianos depois que chegou. Senão não tinha lenda. Não, então, mas eu entendo o que o Luiz quis dizer. Tipo assim, eles devem ter mandado algumas. Os bajorianos foram tentando. Como era lá, eles fizeram um paralelo com as grandes navegações. Um pouco antes. Então, imagino lá que Portugal, Espanha, enfim, lá 500 e tantos anos atrás, mandava um monte de caravela e mandava 10, voltava 2. Mandava 15 e voltava 3. E aí, quando voltava, o cara já, às vezes não conseguia nem... O estado que o cara voltava, muitas vezes não em condições de dar muitas informações. Eu acho que seria isso. Tipo assim... Eu não sei como é que seria a lógica da volta. Aí não, qual é a lógica da volta? Eles chegam ao sistema cardassiano com a nave suficientemente inteira, eles tinham algum retrofoguete para fazer um estilingue na estrela de Cardassia para conseguir voltar, aí pega a Ed de volta e volta para Bajor? Não, acho que não. Alguém tá pensando isso? Eu não entendi bem assim. Eu acho que eles teriam que usar a vela com o sol cardassiano para empurrar de volta, mas aí eles não iam ter o sopro de táquions lá. Exato. Aí não voltava inteira, né? Voltava 50 anos depois. Aí os bajorianos já estavam ali meio que... Aí os bajorianos receberiam só a nave, provavelmente, em rota. Exato. Sem Vocês muita pensaram informação. isso? Tá. Entendeu? Ser. Eu pensei nisso, porque o Sisko fala no começo do episódio, eu não quero ficar 50 anos viajando até chegar em Cardassia. Eu quero só chegar no cinturão Denorius e voltar, porque vai ser divertido. Então eu tô entendendo que uma viagem até Cardassia, teoricamente, duraria 50 anos de ida. Então de volta também. Só que de ida tem os Táquions lá, né? De volta que não tem. Perfeito, e aí, perfeito. Entendeu? Aí na hora de voltar... Entendeu? Aí na hora de voltar, os caras não voltavam vivos, ou voltavam muito velhos, sei lá, e não conseguiam prestar as informações pertinentes, entendeu? Não, matou a pau. Não, tudo bem, eu entendo a lógica, mas a nave conseguia se chegar lá suficientemente inteira para voltar, mesmo voltando só a nave, sei lá. Não, é óbvio que é temerário. Talvez não sei, talvez de um monte voltou inteiro, uma, talvez. De 100 voltou uma. Acho que sim. Lógico, e uma se perdeu e caiu lá em Cardassia Prime, talvez. Eles salvaram e foram estudando a situação e fizeram uma teoria similar. Não, tem umas estruturas lá e aí acelera a navezinha lá. Eu acho que eles ficaram com o bagulho lá
Eu não sei nem, enfim, se eles descobriram depois de conhecer os bajorianos ou se primeiro descobriram Mas chegaram. os restos da nave e depois que conheceram os bajorianos falaram, puta, desses caras aqui. Aquela nave que caiu no nosso planeta é desses caras aqui. Isso pensando dos cardassianos, do ponto de vista dos cardassianos. Como tinha essa rixa aí, né, de dizer que quem foi o primeiro, que foi mais longe, eles seguraram essa informação. Exato, como seria típico deles mesmo, porque tudo que não os favorece não será divulgado, a não ser que seja necessário. E o negócio do perigo é interessante, é outro ponto positivo pro episódio, que isso morre na fala do Ducati ali, é só uma provocação. Você não tem esse senso de, enquanto eles estão viajando, de que eles estão em perigo, que alguma coisa pode acontecer. E eu acho que isso é legal, porque não era o objetivo do episódio, de repente eles ficarem à deriva, vai acabar o oxigênio, não sabem onde estão e não tem como se comunicar com ninguém. Embora eles passem por algumas coisas dessas, nunca fica aquela sensação, porque não era o que eles queriam passar. Então eu acho que é bem legal eles não terem focado nisso no episódio. Eu concordo totalmente. Acho que é episódio bem-estar. Eu acho que fizeram a escolha correta. E assim, tem elementos que poderiam até criar, e se quisesse fazer uma quebra de ato, agora pifou e vamos ficar sem oxigênio, não sei o quê. Mas não fizeram, e eu acho que em benefício do episódio, porque você ia estragar toda a magia do episódio, introduzindo assim, falsa encrenca só por introduzir. Fizeram a escolha certa, eu acho. Eu acho que esse episódio tem um que, assim, exagerando um pouco, pelo clima otimista dele, assim, né? Ele tem um quê de Perdido em Marte, assim, sabe? De ter a visão ali mais otimista, entendeu? Otimista exploratória, vamos dizer assim. Então, eu gostei, exatamente por não ter essas simulações de falsa encrenca aí, não terem prosperado aí pro episódio, graças a Deus. Não, é todo otimista, assim. Não tem nenhuma... A fala do Ducati, você percebe que não tem como, ele não ia tirar, não. Tem tratado com o Bajor, com a federação, não, é mais pro cara, não vem aqui não. É igual quando você era criança, você chegava assim, sua mãe falava assim, cadê o boletim? E você fala, não sei não. Então vou olhar aqui na sua bolsa. Não, cara, não olha aí, não tá aí não, hein. Você vai se arrepender se você olhar aí, que você vai ver que não tá aí, hein. Mas tava, né? Então... Ai, Cristo. Assim. Pô, Ale, fala um pouco o que você achou da direção do Cliff Bole. É até uma pena, né? Ele dirigiu 7 episódios de Deep Space Nine, esse aqui é o penúltimo, né? Depois ele ainda vai dirigir Facet e aí ele acaba não voltando mais. Space Nine. O Cliff Bole é o boliano, né? Os bolianos foram inspirados no nome dele, uma homenagem a ele, né? O nome Bolianos, né, que tem Star Trek, criado lá na Nova Geração, é por causa dele. Ele dirigiu mais de 20 episódios na Nova Geração, inclusive o The Best of Both Worlds, ele dirigiu. Então, assim, eu gostei, cara, de algumas coisas que ele fez. Ele, inclusive, fala, né, que esse é o episódio que ele mais se divertiu dirigindo. Aliás, não só ele, o Herman Zimmerman diz também, né, que achou os cenários internos lá do veleiro espacial o preferido dele, né, de toda a franquia, junto com o design lá do Trial and Tribble Actions, né, que ele teve que recriar lá os cenários da série clássica e tal. E o ilustrador também, que criou a nave, o Jim Martin, né, que já tinha feito o design da Defiant, do Runabout, das naves geodares, também diz que esse episódio aqui, as criações que eles fizeram, é o que eles mais gostaram. Então, sobre a direção do Cliff Bole, eu gostei da direção dele. O Cassem já até comentou aí, né, sobre algumas cenas ali. Não é fácil, né, filmar em locais fechados, contíguos ali, como foi essa criação deles, da nave bajoriana lá, o veleiro solar, mas ele conseguiu, né, algumas tomadas criativas. Ele não faz tanto plano contínuo, né, ele corta mais do que o David Livingston, por exemplo, mas você vê que ele usa os cortes de uma forma, assim, a beneficiar a trama, né. Então, por exemplo, tem uma cena que ele filma o Jake, né, quando o Jake vai sentar naquela rede, que ele primeiro pega uma tomada de frente, depois ele pega a tomada de costas, como se fosse atrás da rede, né? O Jake caindo atrás da rede. Isso é muito perfeito, Alexandre. É muito bem feito. É muito, né? Perfeito. Isso é vida, né? Pra mim, isso é capturar a vida. Qualquer pessoa que você tá assim, puxa lá a rede, aí o cara que não tá acostumado, o cara vai deitar e vai fazer exatamente aquilo. É muito legal, acho muito legal.
Então, e aí a transição fica muito natural, tipo assim, é bem contínua, não é um corte abrupto, né? E assim, acho que ele foi muito feliz nesse episódio. Ele tem algumas tomadas interessantes. Eu acho que, por exemplo, né, quando a nave lá tem problema, que dá uma balançada, eu achei que a filmagem aqui da tremedeira ficou mais natural do que, por exemplo, o que tinha acontecido no Improbable Cause, né, que o próprio Avery Brooks tinha filmado. Então, assim, o Cliff Bowler era um diretor correto, né? Era um cara, estava acostumado a filmar já para televisão, enfim, um cara experiente. Aqui não teve grandes inovações, mas ele fez o que a gente chama de feijão com arroz muito bem feitos e estralando um ovinho em cima para ficar gostoso ainda, né? Então, gostei da direção dele. Acho que beneficiou, a agilidade que ele deu também beneficiou a história, sem closes exagerados, enfim, movimentação de câmera no momento certo, como, por exemplo, a saída lá do Bashir com a doutora Lance lá do Quark, ele já vira a câmera e já mostra lá em cima no segundo muito andar. Muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Então, gostei da direção dele, Mário, assim, ele ajudou. Tem diretor que atrapalha, como a gente viu na primeira temporada, mas aqui o Cliff Bowler ajudou. Ele acaba ficando um pouco para trás, eu acho. Quando começa a entrar o Mike Vejari, o Alan Cracker, o Cliff Bowler fica um pouco para trás, em termos da TV que já estava sendo feita ali na época. Eu imagino por isso que ele não foi chamado depois. Ele faz a correta, ele é um veterano, aqui ele apoia bem os personagens, a montagem é bonitinha, as cenas dos dois ciscos são excelentes, a cena da Dax chega, a chegada da Jadzia no primeiro momento, a chegada da Jadzia de cabecinha, só pegando o Bashir também ali é bonitinha, mas acho que precisava de um pessoal para dar um passo além, e esse pessoal eventualmente chegou na série. Salvador, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do episódio? Que a gente ainda não comentou? Não, acho que cobrimos tudo. É um episódio que eu tenho até... Eu ouvindo vocês falando do Cliff Bowler e da direção e assim, concordando com tudo, mas ele me envolve tão emocionalmente que eu tenho... E é tão seamless na montagem, é tão, enfim, natural na montagem, que eu tenho até dificuldade de fazer análise técnica dele. Eu me vejo envolvido na história. Eu assistindo hoje, já assisti 1 milhão de vezes, mas assistindo hoje eu chorei 2 vezes no episódio. Me envolve demais o episódio. É verdade. Eu tenho... Aí eu fico meio perdidão, assim, nessa parte mais técnica, mas por uma boa causa. Ele realmente te imerge. Eu me sinto imerso nesse episódio toda vez que eu assisto. É encantador, é meio mágico. Acho que os dois trabalham bem demais juntos, assim. É como você observar, acho que vou repetir o que eu acabei de falar, é meio que observar a vida, né? Parece que eles são Exato. Vivos ali, pai e filha. É uma energia fantástica mesmo, é um negócio muito bacana mesmo. Muito bacana. Os atores ali, né? O Avery Brooks abraçou o Cirroc Lofton como filho mesmo, e isso faz diferença total ali na relação deles na hora que eles estão atuando. Não é uma coisa distante, que um não conhece o outro direito, tal. Então, eu acho que isso fez muita diferença também. Ale, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Tem umas coisinhas aqui, umas trivias. A história que o René usou no episódio aqui, basicamente é inspirada na viagem lá do Kon-Tiki, a embarcação que o cara construiu lá em 47, um explorador norueguês, né? Thor Heyerdahl, o nome dele, que ele tinha uma teoria de que o pessoal lá da Polinésia lá era, na verdade, descendente de sul-americanos, né? Índios sul-americanos que tinham atravessado ali uma parte do Pacífico, né? E aí ele falou, bom, eu vou construir um barco igual dos índios ali, né? Do Peru, e tentar fazer essa travessia. E ele conseguiu fazer em 1947. Embora ele não tenha conseguido provar a teoria dele e tal, enfim, né? Essa teoria dele é meio polêmica, porque na verdade, se você fizer teste de DNA, você vai ver que o negócio lá das civilizações da Polinésia, na verdade, vieram do oeste, né? Não do leste. Mas enfim, só por curiosidade mesmo. Aqui a gente tem o Sisko, né? Pela primeira vez com o cavanhaque, postiço aqui, mas depois ele viria a adotar o cavanhaque durante o resto da série, e mais lá pra 4ª temporada tem mais uma mudança cosmética que eu não vou comentar. Não vou dar spoiler, não. Mas isso aqui é coisa do Ira já. O Ira sempre quis que ele tivesse o visual mais do Hulk lá, né? Que era o personagem que ele fazia naquela série detetive lá dos anos 80. E o Michael Piller não queria, nem o Michael Piller, nem o Rick Berman. Mas aí quando o Michael Piller saiu fora, largou o osso, o Ira falou, opa, vou começar aqui. Abrir a caixa de ferramentas e vou começar. E aí ele colocou o cavanhaque aqui no Avery Brooks, né? Que o pessoal já fala que melhorou, né? Melhorou o tipo de atuação
atuação que ele fazia, né? Ficou mais natural para ele. Tinha uma passagem no roteiro que acabou não sendo filmada, que o Sisko nomeia o veleiro solar, teria o nome de Baraka, e ele explica lá para Kira que isso significaria boa sorte, né? Em Swahili, né? Que é a língua lá da Polinésia lá. Mas acabou não ganhando aí. Essa parte do roteiro acabou não ganhando as telas. Não sei se foi filmada, mas não ganhou as telas. Mas depois eles até usaram, né, o nome dessa nave num card game de Star Trek, né, que foi lançado ali no começo dos anos 2000. Eles colocaram um cardzinho com o Sisko com essa nave para cá. Finalmente, sobre a Chase Masterson, a voluptuosa Lita do episódio, ela trabalhou em 2007 num fanfilme, né, que o Tim Russ filmou. Tim Russ é o Tuvok lá de Voyager. O nome do filme é Star Trek of Gods and Men, que tinha um elenco polpudo, cheio de figurantes que tinham trabalhado na série clássica, em outras séries de jornada, como o Walter Koenig, a Michelle Nichols, o Kim, né, o Garrett Wang lá de Voyager, o Martok, o J.J. Hertless, o Ethan Phillips, o próprio Cyril Clofton também fez uma ponta, aquela Grace Lee Whitney, que era a Ordenança Rand lá na série clássica, enfim, um monte. Aqueles vulcanos que participaram lá daquele episódio do Spock lá, a febre, como é que chama lá? Da série clássica, tipo, o Spock vai lá na T'Pring, T'Pol lá. Amok Time. Amok Time. Aqueles vulcanos todos ali que estavam vivos ainda, o Lawrence Montaigne lá, que era o novo noivo da noiva o Stone aí, o Stone participa desse filme também. Eita. Cara, muita gente que trabalhou em jornada participou desse filme. E a Chase Masterson faz um papel como uma Oriana, a sexy Oriana, toda pintada de verde, lá de guache. É muito trash lá a pintura da pele dela lá, mas enfim, vale aí a curiosidade. Acho que era isso, Mari. Não tô conseguindo me lembrar de mais nada, não, mas acho que era isso. O que tem de interessante é que agora, recente, né, a gente tem em Strange New Worlds, em Spock Amok, aparece essa nave, né, movida à luz solar dos Rongovianos. É do Spock Amok, da primeira temporada de Strange New Worlds, quando o Spock e a T'Pring trocam de corpo e aí o Spock estava lá fazendo as vias de diplomata para tentar trazer esses Rongovianos para a Federação, tal, e aí quando eles fecham um acordo, eles tinham essa cultura, né, de abrir as velas em homenagem ao acordo e tal. Então é legal que eles resgataram, porque realmente assim, é uma nave que apareceu em um episódio em Deep Space Nine, mas é difícil você não lembrar dela. O design é muito particular, chama atenção. Na verdade, ela participou de 2 episódios, né? No Accession, ela participa também. Aparece de novo, não me lembro. Aparece de novo. É aproveitado. Eu acho um uso super bom, porque é o cara que volta depois de não sei quantos séculos e tal, então se é uma nave antiga, aquela era uma candidata natural, né? Nossa, não lembrava disso. Como é que é o nome do cara? A Corin Laan, não é isso o nome do cara? Ainda é Laan, né? Ainda é Laan, né? Esse estagiário era filho da puta mesmo. Era Laan. Tá pensando o quê? Eu acho que, mais uma vez, vai no poço aí retoma o tema principal do Sisko na temporada de São Construtor, que ele literalmente constrói a nave com as próprias mãos, que talvez seja um pouco absurdo, 3 semanas construir aquela nave, praticamente do zero, sozinha, talvez fosse mais bonitinho ter feito durante a temporada toda e ter algum tipo de reentrância aí com as histórias das semanas, entendeu? Mesmo a temporada toda não teria sido pouco trabalho. Mas ignorando esse óbvio nitpick, que eu acho que até é válido, você tem o Sisko literalmente construindo a nave, estendendo a mão para o passado bajoriano, estendendo a mão para Bajor, então acho que tematicamente serve muito bem o personagem. Ele vai ganhar uma namorada, tem várias coisas atuando para ajudar o Sisko aqui, eventualmente cavanhaque e um pouquinho a promoção logo ali na esquina e depois o carecão. Então várias coisas aconteceram com o Sisko nessa temporada e esse episódio faz essa parte. Eu acho que a montagem favorece muito o Avery Brooks fazendo a parte de soldagem, a parte de montagem, tendo os cuidados para aquilo fosse o mais fiel possível à história bajoriana, ele indo lá provando que eles de fato conseguiram fazer essa travessia ancestral. É muito legal, eu acho que isso faz sentido, ou seja, operando em um nível que talvez ele não operaria antes do Destiny, como eu mencionei. Então acho que é um episódio
bem legal pro Avery Brooks. Eu acho que tem mais uma coisa, eu lembrei de outra coisa. O Ron Moore também fez uma... Só que eu acho que era uma propulsão auxiliar. Ele colocou as velas lá numa das naves. Na terceira temporada de For All Mankind, estão lá as velas. Não morreram, apareceram também em For All Mankind. O Ron Moore levou as velas pra lá e eu acho super legal. Tem mais uma coisa que eu tô querendo lembrar, mas não tô conseguindo. Mas, de modo geral, era isso. Um episódio muito simpático e você acaba se sentindo bem, assim, no final, assim, você meio que entra no clima, até aqueles fogos de artifícios fotônicos no final, você acha legal, mesmo do cara sendo um filho da puta mó, você fica de boa, você não fica se preocupando, tipo, não, mas Cardassian mudou alguma coisa depois do último episódio, você nem pensa muito, você fica meio absorvido ali, principalmente na história dos ciscos, tem muita verdade e coisas que eventualmente teriam repercussões mais pra frente, e brotadas basicamente de caracterização, que acho que é essa série fazendo o que ela tem de melhor, então é um episódio muito bacana mesmo. O Castanha, você falou de nitpick, eu preciso fazer um antes de acabar, que é justamente o cavanhaque do Cisco. O cavanhaque fake do Cisco é triste. Depois eles deixam ele crescer o dele, mas nesse aí, acho que autorizaram, ele não tinha tempo de crescer, falaram, não, vamos pôr um postiço aqui. Claro. É meio... Enfim, à luz do que a gente vê depois, fica mais natural quando ele assume o dele. Claro. Esse aí foi meio de improviso, né? Ele fica meio esquisito, mas realmente depois fica melhor. Muito bem, então vamos às notas, Castanha. Esse episódio eu lembro que eu tirava mais ponto por causa das duas coisas que eu acho na trama principal. É o tempo para fazer a nave, que eu acho que é um pouco absurdo. Teria que ter alguma coisa mais plausível para justificar. Então entra quase no domínio da Star Trek fantasia, o conto de fadas, como eu gosto de chamar. E a coisa da propulsão, que é meio... Pra Star Trek eu acho meio complicado. Os Tachyons vão empurrar, entra em dobra e não é bem exatamente como dobra funciona, sei lá, é meio... Eu acho que eu penalizava mais o episódio por causa disso. Mas pensando bem, ainda tem história de arte, mito da vida comigo, aí eu falo, entrega pra Deus. Então eu vou de 3,5. E você, Ale? Eu dou 3 estrelas. E você, Salvador? Eu vou entre os dois, porque no meu coração tem 3,5, mas tecnicamente eu dou 3 pra ele. Eu também vou ficar com 3 estrelas, mas é assim, é um excelente episódio mesmo, por tudo que a gente falou, e o que o Castanha falou no começo, né? Tem várias coisas que acontecem ali, que se a gente for ficar esmiuçando e tal, não vão fazer jus ao episódio, né? A gente até acaba meio que estragando o episódio se a gente começa a querer entender muitas coisas. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que o episódio tem de bom, eu falar acho as coisas boas. Que Jornada normalmente não faz essa coisa retrô sci-fi, não é muita cara de Jornada, mas uma coisa tipo Yamato, né, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa meio retrô sci-fi. Jornada normalmente não faz assim, mas eu gostei tanto, eu acho que é fresco em Jornada fazê-lo, e eu gostei tanto da direção de arte, daquela coisa ali no interior da cabine da nave. O exterior é legal e marcante, que foi revisitado ao longo do tempo, que não morreu. Tem For All Mankind e tem Strange New Worlds praticamente na mesma temporada televisiva, apesar de ter as conexões do Ron Moore e de ser uma série de Star Trek, mas permaneceu vivo. Então é um design realmente legal. Por tudo isso, a trama você acaba não pendurando. Podia pendurar, eu acho que até mérito você fazer um nitpick. Mas eu opto por não nesse caso. Muito bem. Salvador, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Balde do Odo. Foi um prazer, gente. Olha, sempre muito bacana esmiuçar esses episódios. Ainda mais quando eu pego esses filezões, assim como foi hoje, foram os 2 anteriores. Aí é uma delícia. Grande abraço para vocês aí. Luiz, brigadão. Prazer. Valeu, Mariana, Alexandre, Salvador. Show de bola. Explorers. Ale, é um prazerzão estar aqui conversando contigo de novo sobre os episódios de Deep Space Nine. Valeu, prazer é meu, até a próxima. E muito obrigada a você que está nos escutando no Balde, não deixa de comentar lá no YouTube, na página do TB, a gente sempre fica muito feliz em saber o que vocês estão achando do programa, o que vocês acharam do episódio. E a gente se vê daqui 15 dias. Falou!